Bom dia, graça e paz, iniciando então mais um dia de pão diário, na Epístola aos Romanos, capítulo 1, do versículo 28 ao versículo 32. Romanos, capítulo 1, do versículo 28 ao versículo 32, tradução King James. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal e desobedecem os seus pais. São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os que continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Amados, esse tratado é maravilhoso, né? Paulo literalmente inicia sua carta com a mensagem do Evangelho, apontando que o Evangelho, o centro, a essência do Evangelho é Cristo Jesus. E também ele literalmente propõe de início se tratando sobre a ira de Deus. Porque se nós falamos sobre a salvação de Deus, estamos também falando daqueles que foram condenados por Deus. Ou seja, como diz o Salmo 1, aos justos e os ímpios, né? Os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Mas olhando nesse aspecto, qual é a questão? Quem é justo diante de Deus? Quem pode atender às exigências que Deus exige dentro da sua atribuição, santidade e justiça? A humanidade não tinha condição alguma, pois estava totalmente depravada em seu pecado. E aqui o apóstolo Paulo, além de enviscerar o pecado, expor o pecado, o tipo de pecado, e ele associa a esse pecado também a questão da idolatria, da religiosidade, né? De o homem ser o centro. Isso é o fato que a gente pode entender de imediato, que é o homem sendo o centro, o homem à busca da sua realização, do seu sucesso. Não há nenhuma antagonização nessa questão de você buscar o conforto, buscar crescer como ser humano. Não há nenhuma restrição nesse aspecto. O que não pode ser, isso não pode dominar a sua vida, isso não deve ser prioridade na sua vida. Isso deve ser, na verdade, em segundo plano, porque em primeiro plano há Deus na sua vida, né? E diante de tudo isso, Paulo então, literalmente, no versículo 28, ele fala bem abertamente, dizendo, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus. Então são pessoas que voluntariamente conheceram a palavra, ouviram a palavra, e muitas vezes, em razão do seu pecado, procuram se distanciar de Deus e ignorar o conhecimento. Mas como disse lá no preâmbulo, ninguém é indesculpável, ninguém vai poder dar a desculpa. Lá no versículo 20 ele fala assim, que não haverá desculpas para aqueles que dizem que não conheceram a Deus. Mesmo aqueles de antes que não conheceram a respeito, ouviram falar a respeito de Cristo Jesus como meio de salvação, como único caminho para se chegar a Deus. Na própria criação, o homem consegue entender que há um Deus controlando todas as coisas. E Paulo deixa isso bem claro. Mas a questão é que essas pessoas associadas à idolatria e à perversidade, à maldade humana
E esta maldade que brota como obra da carne, ela literalmente leva elas a literalmente desprezar o conhecimento de Deus. É como Deus não existisse, ou como Deus fosse desprezado, algo que era insignificativo. Não há importância na vida dessas pessoas. Deus para eles não tem importância alguma, não importa. O importante é o seu ventre, o importante é a sua vontade, o importante é o seu desejo, o importante é atender os seus apetites sexuais e não a vontade de Deus. Diante disso, Paulo diz que essas pessoas se entregou à ardiz de suas próprias mentes depravadas. Veja, sua própria mente vai trabalhar na sua consciência, ignorando de forma facultativa, opcional, em razão do seu, entre aspas, livre-arbítrio que está corrompido pelo pecado, e a tendência é que a sua mente o leve a praticar tudo aquilo que é reprovável por Deus. Veja como há a necessidade de Deus intervir na consciência do homem para que ele possa entender que é possível, que ele tem necessidade de se arrepender e reconhecer que ele tem um Deus, que ele é justo e que diante do pecado ele tem uma punição, ele tem um juízo que é a morte, mas também diante do pecado, diante da morte, Deus também deu a possibilidade de ter vida e vida abundante com Cristo Jesus. Então Paulo fala que o pecado, na verdade, Tiago comenta sobre isso, que o pecado começa em nossas mentes, né? Dos olhos, da mente, a nossa poder facultativo, até a gente gerar o pecado. Então, diante disso, veja como é importante nós alimentarmos a nossa mente com a palavra de Deus, com o conhecimento de Deus, porque quanto mais nós se alimentamos das coisas seculares desta vida, mais se afastamos de Deus, mais perdemos, na verdade, a intimidade e a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo a respeito da verdade. Então é um perigo quando nós se afastamos da palavra de Deus, porque quando nós se afastamos da palavra de Deus, a nossa mente pode ser corrompida literalmente pelo pecado, pelo Deus deste século, e literalmente persuadi-lo a praticar coisas reprováveis diante de Deus e que Deus não permite. Então por isso que é muito importante entender, conhecer. E por isso que uma das bases bíblicas que nós podemos citar aqui, eu vou mencionar apenas, é aquele versículo que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque enfatiza a questão da palavra de Deus. Porque há muitas coisas que estão sendo pregadas, há muitos tipos de evangelhos que estão sendo pregados, mas ele não tem o poder de Deus de libertar o homem do pecado, de libertar o homem da sua natureza caída. Mas quando você prega o Evangelho de Cristo e traz uma mensagem centrada em Cristo e o Espírito Santo testifica isso no coração do pecador, leva ele ao arrependimento, a ele confessar os seus pecados a Deus, literalmente então a obra salvífica, Deus começa então a regenerar e santificar esta vida. Por isso que então ele diz ainda aqui no versículo 29, Paulo explica, dentro das suas mentes o que acontece? Tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça. Tudo aquilo que foi ilegal, tudo aquilo que foi injusto, a sua mente maquina, trabalha para isso. A maldade, a ganância, a depravação. Então tudo está correlacionado. A justiça é o fundamento para todo esse tipo de coisa. Então, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho uma referência padrão ao qual possa me dar uma restrição, por que existe lei no mundo? Por que em uma sociedade, um país, existe uma lei? Para colocar limites, para colocar então limites para que o cidadão ele não venha cometer atrocidades dentro daquilo que possa inferir a outra pessoa ou machucar a outra pessoa. Então, a lei de Deus, a palavra de Deus, ela coloca esses limites diante do pecado. Porque lembra, quando a humanidade começa a pecar de forma incontrolável, a incidência deste pecado é aumento de mortalidade, é aumento de letalidade. O que nós vivemos hoje, dentro do contexto que nós vivemos hoje, em razão, e nós fomos olhar atrás e o povo foi entender quantas coisas que o povo não fez.
Fizeram aí um filme dizendo que Jesus Cristo era homossexual, que os discípulos eram bêbados e etc. Houve escárnio, né, no carnaval e etc, etc. Por aí, por tantas outras coisas que o homem literalmente acha que Deus não existe. E diante disso, o próprio pecado, ele traz em si a consequência, que é a morte. Hoje nós temos um nível de mortalidade tão alto em razão de um vírus que é microscopicamente que vai na corrente sanguínea e literalmente mata pessoas, não escolhe idades. E aí muitas pessoas falam assim, não, mas esta criança já nasceu assim, ela era para ser assim. Não, não era para ser assim. O pecado está tão enfático dentro da humanidade que a criança que está sendo gerada, que já vem do próprio pecado, ela está sendo estimulada no ventre da sua mãe, né, a pecar e de vir de uma forma terrível. A questão de inocência não existe mais, pois a palavra de Deus não considera ninguém inocente, né? Na verdade, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A questão é a consciência, o conhecimento. E essa matéria que o apóstolo Paulo está nos ensinando é a disciplina na teologia que a gente chama de amartiologia, o tratado, né, o estudo sobre o pecado. Então ela mostra desde o estudo do pecado, essa disciplina mostra desde a origem da onde surgiu o pecado, a queda do homem, a consequência, o resultado dentro da história antropológica da humanidade e o fim dela nessa questão. Mas Deus também mostra que, paralelamente, há uma marginal chamada graça, que resgata essas pessoas que estavam alienadas, vivendo no pecado, sem nenhuma ideia a respeito do que é o certo e o que é errado, perderam o sentido, apostataram da sua fé, apostataram da palavra, apostataram a moral, a questão, o padrão que Deus criou, e literalmente então a graça de Deus traz a humanidade, ou traz os chamados, os eleitos para fora desse sistema corrupto de pecado para adorar a Deus. Então veja que a base da injustiça, da maldade, a idolatria, ela não traz essa consciência. A idolatria, ela não traz a necessidade das pessoas se arrependerem, porque a idolatria, né, como a religião em si, é na verdade algo pautado pela vontade do homem, é aquilo que o homem tenta fazer para agradar a Deus, que é a chamada religião. A religião é um esforço humano para o homem se chegar a Deus, e o Evangelho de Cristo é o contrário, é Deus que sai da sua glória, vem habitar entre nós, anuncia o reino dos céus, prega a boa notícia e nos leva para estar ao seu lado para a eternidade. Então veja como é diferente. Então a religião, ela vem trazendo ainda inúmeras coisas, seja ela que traga um ascetismo, né? O que é ascetismo? É a parte do momento que eu machuco a carne, eu mortifico a carne, para que eu possa então me santificar contra o pecado. Existem algumas formas de ascetismo, de prática de ascetismo, de seitas que praticam jejuns específicos para mortificar a carne ou exageram no pecado para que possa condenar a carne e o espírito se tornar perfeito. Então veja, isso não é de agora, isso já vem não há nada de novo embaixo da terra. Então pelo contrário, então toda vez que a gente vê a humanidade crescendo no pecado, na depravação, na injustiça, na maldade, há também um declínio de mortalidade, há um aumento de mortalidade e as pessoas vão morrendo, né? E as pessoas vão morrendo em razão do próprio pecado. Então uma das consequências que nós vemos hoje, que o Brasil nós estamos vivendo e o mundo está vivendo, essa pandemia, se não é uma consequência da ira de Deus, não é, porque a ira de Deus ela vai se manifestar sobre o ímpio, mas não sobre o justo. O justo ainda não foi tirado da face da terra, então ela vai se manifestar sobre o ímpio. É claro que nós, a igreja, sofremos também as consequências do pecado, porque nós estamos no mundo, né? Por isso que a Bíblia diz no Apocalipse que o Espírito e a noiva, que é a igreja, ela clama, vem. É como uma gestante com dor de partos, pronta para nascer, e de repente nós vemos então a igreja tendo essas contrações, o mundo mostrando as situações, apontando então para o fim, mas ainda não é o fim, tá? Então vamos ver aqui, então empanturrados de inveja, né? São pessoas empanturradas, né? Saciadas de forma exagerada sobre a inveja, homicídio.
Homicídio de tudo que tipo. Aborto, feticídio, genocídio, latrocínio, todo tipo de homicídio está correlacionado a esta palavra. Pessoas sendo mortas por fome, por peste, pela corrupção, pelo pecado, rivalidades, disputa, né? Nós chegamos a ver isso até na igreja de Coríntios, essa disputa, essa rivalidade, e ainda haviam todos os dons, eram literalmente espirituais, mas a igreja estava dividida, com rivalidade dentro da igreja. E hoje, será se isso existe hoje dentro do nosso contexto? Precisamos tomar cuidado, porque senão Deus nos entrega a essa competição, a esta rivalidade. O evangelho não tem disputa, amados. O evangelho, o reino dos céus, não é uma disputa horizontal, ele já é vencedor. O que nós servimos é Cristo, e não servimos a nós mesmos. Essa rivalidade é algo que vem diretamente da carne, da natureza da carne, mas os homens não querem se humilhar, não querem dar o braço a torcer para fazer a vontade de Deus. O mais importante é o seu ponto de vista, né? Eles estão ali no lugar de Cristo e eles querem salvar a humanidade do jeito deles e lucrar com isso. Esse é o fato. Engano. Cheios de engano, malícia, são pessoas que estão se enganando os outros, não há uma confiabilidade. Você pode confiar em alguém hoje é muito difícil. Você vai negociar alguma coisa, você tem a certeza que está sendo lesado, é muito difícil, principalmente no Brasil. As pessoas têm essa característica de se sobressair, tirar vantagem sobre outras pessoas e até mesmo das pessoas inocentes. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus está alienado? Você acha que Deus não está vendo o pecado? Deus não está vendo a divisão no corpo de Cristo? Você acha que Deus não está vendo a deturpação da palavra? Deus não está vendo o pecado, a prostituição, o adultério, a traição? Você acha que Deus não está vendo? Claro que Deus está vendo. E Deus não precisa fazer nada, porque o próprio pecado destrói a humanidade. São bisbilhoteiros. O que é bisbilhoteiro? É que vive olhando a vida dos outros, julgando, comentando, fofocando. Caluniadores. Tá vendo? A gente não está falando só a respeito da homossexualidade. Ele elenca inúmeros eventos que estão relacionados à carnalidade e que Paulo está chamando a atenção da igreja de Roma para tomar cuidado. Porque Roma tinha essa influência, né? Eu estava lendo aqui sobre Roma na Bíblia de estudo arqueológico. Roma era uma cidade literalmente evoluída para o pecado e muito à frente do que nós vivemos hoje. Então tudo era permitido, tudo se podia fazer, a violência era altíssima, haviam de tudo que é tipo, não tinha um controle, não tinha assim, tinha uma lei dentro do contexto de cada um, mas não existia o relativismo, né? Mas não existia, era o caos estabelecido dentro do período que a igreja de Roma estava vivendo, tá? Era o caos. E é mesmo contexto que nós vivemos hoje. E o que aconteceu com Roma? Foi destruída. Jerusalém foi destruída. Foi saqueada, né? Roma foi destruído. A Grécia e etc. E outros países, se você for ver o contexto, eu estava estudando sobre isso, todos eles que tiveram uma incidência muito alta do pecado, tiveram também uma incidência muito alta de letalidade, de imortalidade e de quase extinção. Então veja, como é perigoso o pecado na vida do homem. E o homem não tem essa consciência. A palavra de Deus comenta sobre isso. Quando a Bíblia fala que bem-aventurado a nação que busca o Senhor, é fato. Mas a nação que quando ela se corrompe com o pecado e ela não tem controle, então ela vai se autodestruir. Olha o que mais Paulo fala. Caluniadores, né, falando mal dos outros, inimigos de Deus, aqueles que literalmente são declarados inimigos de Deus, insolentes, ou seja, são aqueles que na verdade não respeitam ninguém, né, não respeitam nada. É o que acontece, não é o que acontece no contexto social que nós vivemos hoje. Arrogantes, presunçosos, cheios de orgulhos, né? Não respeita ninguém, vivem criando maneiras de praticar o mal. A ideia, o homem senta, eu acho que o homem assusta até o diabo no sentido de criar o mal, porque a atrocidade que o ser humano é capaz de fazer é de assustar até mesmo, acho que o inferno. Desobedecem os pais, é uma característica que está relacionada. Paulo foi muito
bem nesta questão de colocar aqui, desobedecem os pais. Então uma característica de desobedecer os pais é uma característica de queda do pecado e traz morte para os filhos. Tá? Versículo 31, são insensatos, loucos, não têm juízo, desleais, não cumprem seus contratos, sem amor e respeito à família. Família é algo que foi desprezado, foi jogado pela nossa sociedade. Né? Existe ainda uma corrente que luta no sentido de proteger a família, mas proteger a família pautada com a idolatria não é enfático, não vai resolver, porque a idolatria não resolve o caráter do homem. A idolatria não resolve o pecado do homem. A idolatria não muda o homem. O que muda o homem é Cristo. O que muda o homem, transforma o homem, é a palavra de Deus. O que transforma a humanidade, a família, é a palavra de Deus. Então não adianta eu pegar alguns pontos que são importantes dentro do contexto bíblico para defender se eu vivo uma vida de pecado. Né? Eu não estou dizendo que nós não vivemos no pecado. Você vai ver isso o apóstolo Paulo mais para frente falando sobre essa luta dele contra o pecado. Ele deixa isso bem claro, ele abre isso, mostra isso, essa necessidade na questão dos seus membros querer pecar, mas dentro dele tem uma outra lei, que é o espírito que tem desejo de servir a Deus, e ele tem essa luta constante, nós vamos ver isso. A diferença é que nós lutamos contra o pecado e não abraçamos o pecado. Então não adianta eu pegar valores bíblicos, pautar eles na sociedade, criar leis, se o meu ser está corrompido com o pecado. O pecado é nocivo. O pecado vai te destruir, o pecado vai destruir a tua família, o pecado vai destruir você e vai levar para o inferno. Agora, a mensagem é clara, que o fato aqui não é enfatizar, porque o inferno não foi criado para a humanidade, o inferno não foi criado para o diabo e seus anjos, mas aqueles que literalmente foram rebeldes, desprezaram o conhecimento de Deus, desprezaram a palavra de Deus, viveram uma vida de qualquer jeito, sem padrão algum, sendo desleal, desobedecendo os pais, etc, etc, como foi elencado aqui, é fato. O pecado destrói, acaba com você e está destruindo a humanidade. Não sei quantas pessoas já morreram, mas dentro do contexto hoje no Brasil nós temos quase 15 mil pessoas que foram a óbitos em relação da pandemia. É o pecado. É o pecado. As pessoas precisam se arrepender, entender que há um Deus que está controlando tudo. Cadê aqueles que fazem a chacota com a palavra de Deus? Que escarnece, que tira uma onda a respeito que Deus não existe. Cadê? Aonde estão? Por que não faz chacota agora? Entendeu? Veja a diferença, amados. E isso Deus nem colocou seu dedo. Deus não manifestou sua ira. O homem está semeando aquilo que ele plantou. Ele está colhendo aquilo que ele fez. Veja, não é a ira de Deus ainda. Nós não estamos vendo a ira de Deus. O que nós estamos vendo são consequências do próprio pecado. Então o que nós estamos vivendo hoje dentro da sociedade e do país de forma global é o pecado. O pecado parou até as guerras, se a gente for analisar, pensar dentro do contexto, nem fala mais sobre guerra, não fala sobre mais nada. Só sobre um pequeno vírus microscópio que está dizimando a humanidade. E olha que nós temos hoje uma tecnologia de medicina muito mais para frente, com medicamentos avançados de última geração e que literalmente esta doença tem ceifado vidas. É o pecado. Aonde está o povo colocar saco na cabeça, pôr a cara no pó, clamar a Deus, chorar de verdade? Não é bater foto no Facebook, não é fazer imagem de vídeos, chamar a atenção para si, não é isso. Isso é hipocrisia. A Bíblia diz: o que tua mão direita faz, a esquerda não pode saber. Sabe? É aquele negócio de entrar no quarto, fechar a porta, falar com Deus no secreto e confessar o seu pecado, se arrepender. Dizer: Deus, tem misericórdia de nós. Chorar, plantear. Acabou o período de riso, de alegria. O povo ainda não entendeu isso. Mas quando a morte chega na sua casa, as coisas mudam. Quando a morte chega no nosso lar, as coisas mudam. E aí a gente entende. Por isso que nós vemos os autores da Bíblia dizendo que é melhor você participar de um culto fúnebre,
de estar num lugar fúnebre do que na festa, porque é lá que nós vamos entender o juízo de Deus sobre o pecado. Quando nós enterramos um ente querido, Deus está falando, te prepara. Aí é o dia aonde nós vamos conversar. E aquele que está em Cristo Jesus, descansa em paz. Mas aquele que literalmente viveu uma vida de pecado, ignorando a palavra de Deus, ignorando tudo isso, o seu juízo poderá ser uma condenação eterna. Eu não estou literalmente julgando. O que eu quero enfatizar e mostrar para vocês é que a doutrina, no caso o ensinamento sobre a martiologia, sobre o pecado, ele é real. O pecado gera morte. Se eu tenho uma incidência maior do pecado, eu tenho uma incidência maior de mortalidade. Isso é estatística. Se eu tenho pessoas que buscam mais a Deus, nós temos mais vida e vida com abundância. Será que o povo vai ter consciência disso? Não vai. Sabe por quê? Porque a humanidade está numa total depravação e não tem consciência a respeito do seu próprio pecado. Deus precisa se revelar àqueles que foram chamados eleitos. Aqueles que foram chamados eleitos, eles terão consciência, se arrependerão dos seus pecados e alcançarão a misericórdia. Então, assim, o que eu estou querendo dizer, amados, dentro do contexto bíblico, é que o pecado, ele tem remédio. O pecado, ele tem solução. É Cristo. E somente aqueles que ouvem a palavra e têm a consciência a respeito disso é que alcançarão a misericórdia de Deus. E não alcançarão a misericórdia de Deus por si ou por sua própria vontade. É porque a misericórdia de Deus se chegou a nós. Por isso que é graça, o favor de Deus àqueles que não merecem. Até então nós estamos jogados no pecado, destruídos, condenados para a eternidade. Mas Deus teve misericórdia de nós, literalmente nos anuncia a boa notícia para se arrepender. Se você ouve a palavra de Deus e sente a necessidade de buscar a Deus, está aí um sinal a respeito que você é um eleito, é um escolhido, é um chamado por Deus. Então se arrependa. Agora, claro, você vai falar, mas Alex, eu não consigo lutar contra o meu pecado. O pecado é difícil, eu concordo plenamente com você. Por isso que nós vamos estudar Romanos para entender como é que funciona, como é que a gente consegue vencer o pecado, não por nós, mas aquilo porque Cristo fez na cruz do Calvário e venceu o pecado por nós, tá? Voltando então aqui para a gente terminar. Sem qualquer misericórdia para com o próximo. Então são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. Versículo 32 é muito importante. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, veja que conhecem a lei de Deus, que declaram dignos, Paulo declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos. Então, todas as pessoas que praticam tudo isso que nós comentamos, ele está enfatizando que a Bíblia está falando que é digno de morte, ou seja, o salário do pecado é a morte. Não somente os que continuam fazendo, veja, continuam, eles trabalham constantemente no pecado, eles não largam, eles não deixam. Lembra da mulher adúltera? Vai e não peques mais, Então para de pecar. Não somente continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Então veja, mesmo que eu não pratique todos esses pecados, mas eu literalmente aprovo, estou de acordo, temos que respeitar, sim, concordo até, aspecto social, legal, é importante nós respeitarmos as pessoas, mas nunca aprovar o pecado em nossas vidas. A partir do momento que aprovamos a sociedade como ela viver uma vida a quem ela entender, no sentido que ela possa entender, sem os preceitos, sem um padrão divino, há destruição certa para a sociedade. Então precisamos sim, literalmente, ensinar os nossos filhos, ensinar a nossa família, para que a misericórdia de Deus possa chegar literalmente sobre a nossa família também. Mas se nós não praticamos, mas defendemos qualquer linha desta em que foi correlacionada aqui acima, elencando e nós defendemos ou ficarmos alienados a respeito do pecado, então nós também somos dignos de morte. É o que a palavra de Deus diz e o que o apóstolo Paulo chama a atenção. Nós somos dignos de morte também, mesmo que ainda nós não praticamos. Por isso precisamos pregar o Evangelho. E quando eu falo pregar o Evangelho, não é julgar a humanidade, mas é pregar a boa notícia para dizer, olha, para os nossos pecados tem remédio.
existe uma vacina, se chama Cristo. E ele deixa você imune contra a ira de Deus que vai se manifestar na terra. Glória a Deus por isso. Espero que Deus fale no seu coração. Esta palavra foi um tratado de início. Nós vemos o apóstolo Paulo tratando cristologicamente a respeito do Evangelho. Aí ele abriu diretamente para o tratado de amartiologia, falando sobre esse pecado, expondo literalmente e viscerando literalmente os pontos importantes, correlacionando inúmeros pecados e consequências que podem trazer nocividade à sociedade e também a cada um de nós, né? E diante disso nós vemos aí então a miséria que o pecado traz para toda a sociedade e para toda a família, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa, a qual nós entendemos que o pecado, ele traz para nós a morte. Então, quanto mais pecarmos, mais morte há incidência no mundo. Por isso, Senhor, nós cremos na Tua palavra, e a Tua palavra é vida, e vida com abundância. Ainda que sabemos que temos que literalmente, o pecado foi vencido na cruz do Calvário, mas a nossa natureza caída, ainda inerente ao nosso espírito, à nossa alma, temos que literalmente conhecer mais de Deus para que possamos então entender o que o Espírito nos fortalece em nossa fraqueza, para que nós não venhamos pecar constantemente, mas que venhamos lutar contra o pecado e que venhamos anunciar a palavra de Deus. Senhor, que o Teu Espírito Santo nesta manhã possa levar às pessoas esperança, que diante do pecado, que eles sintam o peso do pecado em si no seu coração, entenda que Deus tem o remédio, a vacina, que é a graça de Deus, o favor de Deus para aqueles que não merecem. E aqueles que creem no seu nome, creem no seu Filho amado Jesus Cristo, alcançarão as misericórdias de Deus, pois são promessas da palavra de Deus que estão descritas na Bíblia Sagrada. Senhor, nós te pedimos a tua graça, pedimos a tua misericórdia para esta semana. Em nome de Jesus, que a tua palavra fale fortemente ao nosso coração e que traga transformação, que traga arrependimento, que traga justiça em nossos corações, que traga regeneração e santificação. Por isso, Senhor, acrescenta em nosso coração a fé e a necessidade de termos e de estarmos na Tua santa presença. É o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Paz.